Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o uso do Eneagrama nos trabalhos conectados à espiritualidade. O trabalho com a espiritualidade ele pode ter muitas dimensões e nós vamos entender que o Eneagrama ele pode ser uma ferramenta extremamente poderosa que pode se combinar com qualquer técnica, com qualquer prática e dessa maneira potencializar aquilo que você já faz. Então você pode utilizar o Eneagrama em várias dimensões nesse trabalho com a espiritualidade. E aí a gente vai abordar várias coisas aqui, eu vou falar sobre as muitas aplicações do Eneagrama, inclusive falando de várias técnicas diferentes. E a gente vai vendo como é que isso vai surgindo, vai funcionando. O Eneagrama, ele é uma das mais poderosas ferramentas que a gente pode utilizar quando a gente vai fazer trabalhos na perspectiva da espiritualidade. Agora, é muito importante a gente ver que esse tipo de trabalho muitas vezes tem algum tipo de objeção, que é porque existem crenças relacionadas a como é feito isso, inclusive crenças relacionadas ao próprio Eneagrama, que é importante a gente desmistificar aqui, né? Nessa caminhada da espiritualidade, o Eneagrama ele vai ser fundamental em vários aspectos que eu vou falar aqui hoje. Primeiro, vai nos ajudar a expandir a nossa consciência sobre nós. Vai nos ajudar a expandir a nossa consciência sobre a ideia do divino, né? E vai nos ajudar a expandir a nossa capacidade também de encontrar, resgatar ou reafirmar a nossa própria jornada de propósito de vida. Então, a gente vai entender que o Eneagrama ele pode ser utilizado nessas muitas possibilidades, de expandir nossa consciência sobre nós, e isso já nos leva um pouco em direção à espiritualidade, de expandir a nossa consciência sobre o que é a figura divina para nós. Porque eu não sei se você sabe, mas cada tipo do Eneagrama constrói uma identidade sobre o que seria para ele a figura do divino. Então a gente vai entender como é que funciona a perspectiva da espiritualidade. Então primeiro, antes da gente entrar, é muito importante a gente trabalhar algumas objeções, algumas coisas que a gente vai perceber que são desafiantes nesse processo, quando a gente pensa em trabalhar a espiritualidade com o Eneagrama. Tem muitas pessoas que trabalham isso de diversas maneiras. Você pode trabalhar isso dentro de treinamentos de alto impacto, dentro de imersões terapêuticas, você pode trabalhar isso dentro da prática clínica, pode trabalhar isso dentro de atendimentos com programação neurolinguística. Você pode fazer várias aplicações disso. E eu vou falar hoje sobre essas muitas aplicações e vou mencionar um pouco sobre a jornada de espiritualidade de cada tipo. Então, se você estiver aqui, você vai entender um pouco sobre como é que essa jornada acontece para cada perfil do Eneagrama. E é um conteúdo que normalmente eu não costumo falar abertamente, assim, né? A gente faz dentro da imersão, mas hoje eu vou trazer para vocês. Eu estou até aqui com a minha lousa high-tech, ó, que é para ensinar vocês. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ver tem muita gente que diz assim, nossa, eu gostaria de utilizar o Eneagrama dentro de algum tipo de treinamento, de algum tipo de atendimento, de algum tipo de prática que eu tenho com meus clientes, para ajudar eles a se conectar mais com essa percepção da espiritualidade. Só que a primeira coisa que as pessoas pensam é que o Eneagrama necessariamente tem conexão com algum tipo de religião. E é importante você desmistificar isso, de você tirar isso. O Eneagrama, ele tem o mesmo princípio que a meditação. A meditação, ela é uma técnica milenar e que ao longo desses milhares de anos, né, mais ou menos 5.000 anos que existem a prática da meditação, algumas correntes religiosas pegaram e se
utilizaram desta prática para poder ajudar as pessoas que seguiam na sua caminhada espiritual a se conectarem melhor consigo mesmas, a conseguir silenciar, a conseguir gerar essa conexão. Mas a técnica de meditação, ela não pertence a nenhuma religião. Ela é uma prática que nos ajuda a entrar em nós mesmos, a entrar no estado de centramento, no estado de atenção plena. Então, o Eneagrama é a mesma coisa. O Eneagrama, ele é uma sabedoria milenar. E como uma sabedoria, ele vai muito além do que qualquer uma das religiões pode trazer. O Eneagrama, ele inclusive é tão amplo que ele pode tranquilamente ser utilizado e é utilizado por várias pessoas de várias religiões para ajudar os seus membros a viverem essa reconexão com a sua caminhada vocacional e de espiritualidade. Ok, tudo bem. É um uso do Eneagrama dentro da perspectiva da espiritualidade. É o uso que algumas religiões fazem. E aí a gente tem, né, os católicos, a igreja usa, tem principalmente para a parte vocacional dos seus membros. A gente vai ter o Eneagrama Sufi, né, que o sufismo os sufistas, eles são o braço místico do Islã e que principalmente eles têm uma caminhada muito rica com o Eneagrama, né? O Eneagrama Sufi é um Eneagrama de muita riqueza, de muita conexão, de uma beleza muito grande. Eu digo porque eu já fiz parte de grupos sufis, já tive a experiência, né? Fiz muitas leituras nesse sentido. Então, a gente vê que existe ali uma grande jornada dessa psicologia sufi na lógica do Eneagrama, né? Então, a gente percebe isso. E assim por diante. É uma das abordagens. Qual é a outra coisa que é importante? A gente acha, às vezes, que a única maneira da gente usar o Eneagrama como um meio para expandir a nossa conexão com a espiritualidade é se for através de vivências presenciais. É óbvio que é muito legal você estar numa vivência, numa imersão, mas até pela situação que nós estamos vivendo hoje, seria totalmente, né, seria bem desafiante isso. E aí o que a gente faz? A gente sabe que existem técnicas que, quando combinadas com o Eneagrama, mesmo à distância, nos permite ajudar a pessoa a ter essa conexão com a espiritualidade. Por quê? Porque nessa hora eu estou falando da espiritualidade como realmente é, como um caminho de reconexão com a essência, como um caminho de reconexão com seu propósito de vida, como uma possibilidade de entender a transmissão, né? A transmissão que você é convidado a fazer para o mundo. Qual é a grande mensagem, o grande legado que está ali esperando que você torne concreto, real. Então, nessa perspectiva, o Eneagrama ele pode ser utilizado combinando técnicas como a programação neurolinguística, a constelação sistêmica familiar, pode ser utilizado com a hipnose e, através da combinação dessas técnicas, você ajudar a pessoa que está passando pelo processo a entrar num elevado nível de consciência, de conseguir acessar outros patamares e de conseguir subir naqueles níveis neurológicos que a programação neurolinguística diz, por exemplo. De você conseguir permitir que a pessoa expanda a consciência dela. E aí, automaticamente, isso traz muitos ganhos, né? Durante esse período de pandemia, eu utilizei muitas técnicas combinadas de hipnose ericksoniana, de programação neurolinguística para ajudar. Onde é que o Eneagrama entra nesse processo? O Eneagrama ele é a grande bússola. Na realidade, ele é o mapa. O Eneagrama ele vai ser o mapa que vai nos ajudar a ter muita clareza, né? Ou pelo menos ter um norte de qual seria o caminho que a gente pode está facilitando para que aquela pessoa entre nele e dessa maneira busque essa espiritualidade de uma forma mais clara para a personalidade dela. O que acontece muitas vezes, a gente vai ver isso,
é que nós temos uma ideia que vem da nossa personalidade e é uma imagem inconsciente construída sobre o que seria essa figura do divino na nossa vida. Essa figura do que é divino, do que é esse algo a mais, ela naturalmente depende muito da nossa personalidade. E se nós estivermos vivendo em um ambiente ou, por exemplo, numa família que essa família vive a espiritualidade de uma maneira completamente diferente do que essa ideia da minha personalidade acredita, isso vai dar choques. Isso vai dar choques. Se eu tento trazer para você a ideia do que seria a espiritualidade para mim e você não é um tipo 4 do Eneagrama, a grande chance é que aquilo ali não faça tanto sentido para você. Agora, se eu chego para outro tipo 4 e digo assim, nossa, você percebe como é lindo, a gente sente a presença do divino no ar que a gente respira, na borboleta que bate suas asas, nas flores, na relva do campo. A gente sente essa conexão profunda em todas as dimensões da nossa vida. Então, quando a gente está nessa perspectiva, naturalmente a gente percebe que aquilo faz sentido. Por quê? Porque se eu sou 4 também, quando você fala para mim na perspectiva do 4, aquilo faz como soar dentro de mim como se fosse uma verdade. Eu não sei explicar às vezes o porquê, nem como, mas simplesmente aquilo faz muito sentido. Então é por isso que quando a gente tem essa consciência desse caminho que cada tipo do Eneagrama nos propõe, nessa jornada específica em direção à reconexão, naturalmente a gente consegue ir de uma forma mais leve, de uma forma mais aberta. Por quê? Porque a gente vai trilhando um caminho que nos dá a sensação de que nós estamos voltando para casa. É como se a gente tivesse desconectado, é como se a gente tivesse feito uma viagem e a gente esqueceu qual era o caminho de volta para casa. E aí quando a gente começa a ouvir sobre essa jornada de cada tipo do Eneagrama, aquilo começa a fazer um certo sentido, que é como se eu estivesse passando numa rua e dissesse assim, eu acho que eu já estive aqui. Esse lugar é familiar. Eu acredito que eu estou seguindo o caminho certo. E é exatamente essa perspectiva que o Eneagrama nos traz. A perspectiva de que nós estamos trilhando o caminho certo. Certo para nós. Porque aí, nesse momento, eu estou conseguindo, de verdade, entender a conexão, a perspectiva da espiritualidade sobre aquele prisma que faz sentido para o meu tipo. E outra coisa, tem muita gente que diz assim, não serve para a gente abordar a espiritualidade nem na parte de treinamentos e nem na parte de psicoterapia. Com certeza que sim, que dá para abordar. Né? Através, como eu falei, se você faz uma técnica de hipnose dentro do processo, né? Se você usa ali com a pessoa um caminho para ela se conectar com essa parte dela que de alguma maneira ela percebe que está faltando. E é muito fácil de você perceber quando a pessoa ela está desconectada com a espiritualidade à luz do Eneagrama. Por quê? Porque ela começa a sentir um profundo incômodo, uma sensação de que parece que nada satisfaz ela. É um incômodo de que parece que ela nunca consegue estar se sentindo confortável em nenhum lugar onde ela está. Outra coisa é uma grande sede, uma sede por respostas. E parece que quanto mais perguntas a pessoa faz, mais ela sente incômodo e mais perguntas vão sendo reveladas. Aí, André, mas isso acontece com todo mundo? Não, tem muita gente que não para perguntar nada, tem muita gente que vive a vida no piloto automático, tem muita gente que não está nem aí. Né? Então, na realidade, se você entra nesse movimento é porque você está sendo chamado ou chamada a se tornar um buscador. Uma pessoa que tem aquele verdadeiro chamado na alma e que tem uma necessidade de ter respostas. Respostas para algo mais.
E este algo mais é o primeiro passo que nos leva em direção à nossa essência, pois é na essência que se encontra a chave de conexão com a nossa jornada de alma, com a nossa conexão com a espiritualidade. Então, sim, é possível. E é possível eu usar isso em treinamentos. Na realidade, muita gente usa, apenas não sabe que está usando, porque toda vez que você convida a pessoa a se reconectar com seu propósito, toda vez que você convida a pessoa a pensar nesse algo mais, a ir para o nível do além desse básico, desse normal, você já está naturalmente levando ela para esse caminho da espiritualidade, porque até pela programação neurolinguística, né, a gente tem os níveis neurológicos, que é um ambiente, comportamento, habilidades, né, e aí vai subindo, crenças, valores, tal. E o último é o espiritual, o último é a espiritualidade, que é onde eu me conecto com minha missão, com meu chamado, com meu propósito, com a minha ideia de mundo. E aí, naturalmente, quando você faz isso, você gera uma transformação muito profunda em cada pessoa. Por quê? Porque quando você trabalha aquela perspectiva que está lá em cima, naturalmente você consegue ter um resultado positivo em todos os níveis que estão abaixo. Então você naturalmente mexe com crença, mexe com comportamento, mexe com valores, mexe com estratégias, mexe com tudo. Então você faz uma grande reestruturação nessa perspectiva, né? Agora, é muito importante você como um especialista, você como uma pessoa que trabalha com Eneagrama, você sempre deixar claro para todas as pessoas que, primeiro, o Eneagrama ele é um caminho para a espiritualidade, mas ele não pertence a nenhuma religião. Primeira coisa. Segunda coisa, é muito importante você, como uma pessoa que está sendo canal para outras pessoas conectarem com isso, ficar muito atento ao seu viés. Né? Eu falo muito sobre o viés dentro da formação profissional. Por quê? Porque quando a gente trabalha com Eneagrama, é extremamente necessário que a gente fique consciente do viés do nosso tipo. Ele tende a nos fazer levar aquilo para uma perspectiva onde, naturalmente, a nossa suposta verdade seja válida. Então, é muito importante a gente estar conscientes desse viés. Tudo bem? E outra coisa, tem muita gente, André, que quando fala de Eneagrama na perspectiva da espiritualidade, necessariamente já associa ao trabalho sobre a mandala do Eneagrama. E não é assim que funcionam as coisas. Né? O povo simplesmente entra ali e aí você diz assim, nossa, vai trabalhar na espiritualidade? Aí tem que caminhar na mandala. Tem que caminhar na mandala, tem que sentir a força da mandala. É muito importante mesmo. Esse tipo de experiência transforma a nossa vida, faz com que muita coisa mude na nossa trajetória e gera realmente verdadeiros processos de cura, de você ter a experiência de sentir a pulsação dos 9 tipos dentro de você. É fato. Então, quando isso acontece, muita coisa vai mudar. Só que isso não é o único recurso. E é muito importante a gente ficar atento, porque tem muito especialista que pode cair nesse viés também. Eu vou trabalhar o Eneagrama, pega aqui, você joga na mandala. Eu vou trabalhar a parte de competência, joga você na mandala. Eu vou trabalhar um processo terapêutico, joga você na mandala. Eu vou trabalhar para você um treinamento sobre comunicação, para desenvolver sua habilidade de comunicação, joga você na mandala. Não, qual é o meu problema, André? Não, meu problema é porque eu tô percebendo que eu tô, tô descobrindo agora meu tipo, não tô aceitando meu tipo. Joga você na mandala. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí eu nunca esqueci uma coisa que me ensinaram, e foi um professor de programação neurolinguística. Ele me falou uma vez isso, porque há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar
dentro da mandala do Eneagrama, sentindo e ajudando as outras pessoas a sentirem a força da mandala, né? É lógico que você fica realmente empolgado com aquilo. Você fica mesmo maravilhado, porque quando você faz esse tipo de trabalho que é psicossomático, automaticamente aquilo ali tem um resultado instantâneo. E é, às vezes, assim, espantoso, como a pessoa muda naquela hora. Só que aí uma vez ele disse assim, André, quando você só tem o martelo, todo problema para você parece prego. Então, o que acontece com isso? Acontece que, às vezes, você fica, como um especialista, meio que limitado a resolver tudo no mundo com uma única técnica. E não é assim. Inclusive, essa é uma bandeira fortíssima que eu tenho levantado e foi com base nessa bandeira que eu criei a formação de especialistas. Por quê? Porque eu estava cansado de, nesses anos tudinho ensinando os alunos, o pessoal chegava para mim e dizia, eu quero fazer para ser treinador de Eneagrama, treinador de Eneagrama. Eu digo assim, gente, eu acho lindo, eu acho ótimo, mas vocês já pararam para pensar que dá para fazer tantas outras coisas com o Eneagrama, a não ser só ensinar Eneagrama? Porque eu já trabalhei com Eneagrama dentro de processos de coach, é por isso que eu coordenei o primeiro livro e fui coautor do livro de coach com Eneagrama. Passei muito tempo atendendo individualmente com programação neurolinguística, somado com o Eneagrama. Era gestor de RH, trabalhava dentro das empresas, desenvolvendo soft skills, dando treinamentos de liderança e todas as habilidades que você puder imaginar, aquelas que você também não puder. Estava lá eu, dentro da gestão, usando Eneagrama na gestão, ensinando outros gestores, dando para eles ferramentas, mostrando como utilizar o Eneagrama. Então, a gente precisa expandir a nossa capacidade de usar essa ferramenta tão poderosa que gera tantos resultados. Então, vamos sair dessa ideia de que o único jeito de trabalhar o Eneagrama na espiritualidade é sendo presencial, pode ser online, e tem que ter a mandala, tem que caminhar na mandala. Não tem nada, não tem nada. E outra coisa, como é que a gente faz então, André? Como é? Se eu quero trabalhar com Eneagrama, o que você me dá de dica? Primeiro, fazer uma formação, mas considerando que você já tem, né? É muito importante você lembrar que o Eneagrama ele é um mapa de retorno à nossa essência. Esse mapa ele mostra a personalidade, mas ele serve para nos ajudar a entender como é o retorno para a nossa essência. E é neste retorno para a nossa essência que a gente vai reconectando com a nossa jornada de alma, com o nosso propósito de vida, com a nossa missão na Terra, é onde a gente vai se percebendo como verdadeiramente quem nós somos, tirando aquela falsa ideia do auto-engano que nós construímos ao longo da vida para sustentar a personalidade e descobrindo realmente qual é a verdade que está dentro de nós, a verdade que precisa ser dita, que é importante ser partilhada com o mundo. E então, o Eneagrama é esse mapa que nos dá a direção de como nós podemos fazer para retornar para a nossa essência. Então, outra coisa que é muito importante da gente saber é o seguinte: o Eneagrama, né, ele é uma ferramenta também muito poderosa para a nossa expansão de consciência. E a expansão de consciência, ela tem vários níveis, né? Ela tem o nível onde eu tenho consciência da personalidade, onde eu percebo a essência, onde eu percebo os instintos. Então eu tenho níveis ali, e esse caminho da espiritualidade, ele perpassa por todos eles. Você sabia? Você sabia que os instintos, eles têm um impacto fortíssimo na nossa jornada da espiritualidade? Que os instintos do Eneagrama são eles, por si só, uma grande corrente que dá para você trabalhar inúmeras questões e que você nem precisa falar dos tipos. Eu vou falar sobre isso também no treinamento profissional, que não se precisa usar o Eneagrama como um todo, todas as vezes. Vocês estão querendo matar uma mosca com uma bala de canhão. Então, só os instintos já faz uma grande mudança, porque os instintos, eles têm
um grande obstáculo, eles são, quando estão desorganizados dentro de nós, eles são um grande obstáculo para a gente nos conectar com a espiritualidade, porque eles nos mantêm no nível mais baixo de consciência, de atender às necessidades animais, às necessidades mais urgentes, de estar num constante estado de alerta, de que parece que nós precisamos sobreviver. Então, quem está precisando sobreviver o tempo todo não tem cabeça, não tem coração, não tem sentimento para poder ficar pensando, sentindo o caminho de retorno para casa. A pessoa diz assim, depois que eu sobreviver, eu volto para casa, porque se eu não sobreviver, eu nem volto. Então, quando eu estou nesse estado, esse nível de consciência dos instintos, eu não tenho cabeça para pensar sobre isso. Quando eu saio da perspectiva dos instintos, aí eu vou para a personalidade. Dentro da personalidade, que eu me identifico com o eu, com o ego, então eu já começo a ter consciência disso, já entro em determinadas questões filosóficas sobre quem sou eu, sobre de onde vim, para onde vou, quem quero ir. Então, automaticamente, nessa perspectiva de consciência, eu já começo a entender uma coisa muito significativa. Existe algo maior para mim no mundo e eu preciso descobrir o que é este algo maior. Eu preciso descobrir onde é que eu estou, de onde vim, para onde vou, porque eu não estou de passagem. Eu não estou de passagem. Então, qual é essa caminhada? E quando eu consigo dar o próximo passo e eu transcendo aquele estágio de consciência da personalidade, eu entro na perspectiva da essência, onde eu vivo uma grande reconfiguração, uma grande ressignificação do que é importante para mim. Ter momentos de essência, viver lapsos de essência, e eu ensino isso na formação, as pessoas encaram a essência como sendo um degrau definitivo que a gente sobe e não volta mais. Não existe isso, viu? Vou logo tirar você do cavalinho aí da chuva. Não existe isso. É óbvio que existe dentro da jornada de alma, dentro da jornada da essência, existem também os níveis mais elevados, né? Que para algumas correntes do Eneagrama que trabalham muito fortemente a espiritualidade, seriam os níveis de santidade, né, que principalmente são as correntes mais espirituais que trabalham, e quando a gente fala de santidade, tanto quando a gente trabalha o Eneagrama numa perspectiva cristã, quanto numa perspectiva sufi, também existe essa ideia da santidade. Muda um pouco o que é santo para cada um, mas existe a ideia geral que é alguém que viveu a essência, alguém que estava em conexão profunda com essa parte do divino que habita dentro de cada um de nós. Então, a gente sabe que essa essência ela tem determinados níveis. E quando a gente passa de um determinado nível, aí tudo bem. É quando a gente definitivamente compreende e faz a reestruturação da nossa ideia superior. É quando a gente conecta com a ideia superior que está mais do que dentro da personalidade, a ideia divina. E aí, nessa hora, a gente, segundo o que as correntes dizem, né? Eu não digo porque eu nunca vi ninguém chegar lá. Mas, segundo o que as correntes dizem, não se volta, né? Depois que você chega nesse estágio, você não volta mais. Você entra num estágio de santidade, de conexão com o divino de uma maneira tal que você não volta porque simplesmente não faz mais sentido voltar. Entende a grandeza disso? Quando a pessoa chega nesse nível de essência, ela não volta mais porque não faz mais sentido, porque agora a mudança que ela viveu interna foi tamanha que ela passa a entender o mundo sobre uma outra ótica. E aí não faz mais sentido viver dentro daquela rodinha de hamster que a personalidade coloca na gente, correr atrás da paixão, correr atrás da fixação, não funciona mais, não faz mais sentido algum isso. Então é muito importante a gente saber disso, né? A gente saber que quando chega nesse nível, a gente já não precisa mais se preocupar. Só que tem chão até lá, viu? Então, o que acontece? É muito importante nós sabermos que cada um de nós tem um caminho próprio para isso. Então, o que acontece? Nós
temos todos os 9 tipos aqui. Existem várias abordagens do Eneagrama que talvez vocês nunca nem tenham ouvido falar. Mas eu vou dizer aqui só por cima para alguns, porque é uma coisa que a gente só aprende na formação de especialista. A abordagem sistêmica, que é o quê? A abordagem sistêmica é quando eu saio daquela visão limitada do tipo. É quando eu saio daquela ideia de que tudo é o tipo, tudo é o tipo. Ah, porque eu sou tipo 1, não sei o quê. Ah, qual o caminho da espiritualidade do tipo 1? Ah, qual é não sei o quê do tipo 1? Ah, tô preso, né? Tô preso aquilo ali. Quando eu vou para a abordagem sistêmica, eu vou entendendo o Eneagrama dentro de mim. Eu tenho um determinado tipo que é predominante, que no caso seria, vamos supor, 1, ou no meu caso é o 4, né? E esse tipo, ele é o predominante. Mas os outros 8 estão aqui. Então, a minha jornada, ela tem várias perspectivas. Tem a perspectiva da jornada do eu, que é quando eu penso na ideia do 1. Eu como 1, como é que eu preciso evoluir? Quais são os desafios e os dilemas? Só que a jornada do eu, ela só vai até um determinado ponto. Você só consegue fazer essa elevação de consciência até um determinado ponto. Depois que você chega naquele ponto, não faz mais sentido você ficar nessa jornada do eu. E aí você precisa ir para uma outra jornada, né? A jornada do nós, a jornada da evolução. E aí, nesse processo, eu não olho mais para o Eneagrama como 9 tipos independentes. Eu olho para o Eneagrama, como dizia Gurdjieff, como um processo, uma escada evolutiva, uma espiral de crescimento, onde cada um dos tipos é um estágio na minha evolução. Para os sufis, para cada um desses tipos, havia antigamente, eles falam sobre as estações espirituais. Cada tipo do Eneagrama é uma estação espiritual. Então, eu passei muito tempo nesse processo, Sufi, e eu super acho válido essa perspectiva, né? De ver realmente que o Eneagrama traz pra gente uma ideia de estações, onde cada ponto desse é algo que é importante ser integrado dentro de mim, na minha busca, nesse retorno para casa. Então, essa é a jornada desse nós, né? É a jornada, a segunda jornada. E existe a terceira jornada, que vai para muito mais além. E a terceira jornada qual é? Não é algo que a gente fala aqui. Aqui eu vou falar só da primeira e olhe lá da segunda. Por que, André? Porque eu não sei quem são vocês. Simples assim. Eu não sei qual é o nível de caminhada que vocês estão. Depois eu começo a falar aqui as coisas, vocês ficam tudo maluco, não conseguem nem dormir de noite. Depois estão mandando 50 mensagens para mim. André, tô desesperado porque agora minha cabeça virou, desestruturou. Não, eu vou falando sempre aqui o que a gente consegue captar. Então, simples assim. Ai, André, mas você tá negando conhecimento? Não tô não, meu amor. O Eneagrama, ele é para ser revelado aos poucos, para que você tenha tempo de amadurecer na sua jornada. E se você não consegue acolher isso, tá tudo bem. Significa apenas que o Eneagrama não é para você. Vá procurar outra coisa, vá procurar um disque, vá procurar outra coisa, né? Não é para você o Eneagrama. Porque o Eneagrama não é autoconhecimento fast food. Viu? O Eneagrama não é autoconhecimento fast food. Que você chega e diz assim, me dá a receitinha. Qual a receitinha que eu tenho que pegar para resolver meu problema? Qual é a receitinha? Não tem receitinha aqui não, viu? Não tem receitinha não. Então, é uma jornada, é um processo de amadurecimento. Então a gente vai juntos aqui crescendo. Tem muita coisa aqui que eu vou dizer para você que você vai cair da cadeira só em ouvir. Eu tô falando no que dá para falar, na jornada do eu. Então, vamos para a jornada do eu, que é o que a gente tem para hoje. E já é muita coisa. Vai por mim. Nós não temos nem tempo para essa jornada toda. Então, vamos lá. A jornada do eu, do 1. A grande questão do tipo 1 é entrar em conexão
com o caminho da serenidade. Só que na jornada do eu do tipo 1, desse resgate da espiritualidade, deste retorno para casa, existem alguns obstáculos, né? O tipo 1 tem os obstáculos dele. Cadê o 1? Então, o 1 tá aqui, ó, na jornada do eu. Essa jornada do eu dele tem muitas perspectivas. A gente pode trabalhar essa jornada do eu em direção à espiritualidade em duas dimensões. Presta atenção. Presta atenção. Eu vou dizer isso, mas que é uma coisa que eu só ensino na formação, mas eu vou revelar aqui para vocês. Nós começamos a jornada do eu na perspectiva das flechas. Porque as flechas, elas funcionam como se fossem escadas. Escadas que nos conectam de um nível de consciência para outro. Tá entendendo? Eu estou juntando aqui vários conceitos do Enneagrama. Estou juntando o conceito dos níveis de consciência com as flechas. Olha aí, presta atenção. Com o tipo. Então imagina que o tipo 1, eu vou dar um exemplo claro. O tipo 1 está aqui sendo 1. Aí o tipo 1 ele vem para o caminho dele, de crescimento, né? Ó, vai para o 7, vai para o 5, vai para o 8, vai para o 2, vai para o 4 e volta para o 1 evoluído. Aí a pessoa diz assim, André, ele voltou para o 1, ele voltou para o mesmo lugar que ele estava? Quando o tipo roda essas flechas tudinho, você já parou para pensar nisso? Será que alguma vez você já parou para pensar nisso? O tipo roda aquelas flechas tudinho ali, ele volta para o mesmo lugar, ele sai de um canto e volta para o mesmo canto, não tem evolução? É óbvio que não. É óbvio que não. O tipo, ele roda cada um desses aspectos. Quando ele volta para o ponto exato que ele começou, ou ele volta para o 1, no nível de consciência mais elevado, se ele tivesse feito o caminho das flechas positivo, ou ele volta para o 1 no nível de consciência mais baixo, se ele tiver feito o caminho do estresse, descendo, despencando, ladeira abaixo. Na jornada da espiritualidade, o grande caminho está em resgatar a parte que ficou esquecida aqui na nossa flecha que a gente chama de estresse, mas que é a flecha de crescimento. Então a gente vai e faz o caminho da evolução, que seria o caminho do impulso, depois a gente aprende algo com isso, e depois a gente evolui aqui, que é o caminho da revolução. Não vou dar aula de flecha aqui hoje não, é só para você entender que está tudo conectado. Então, o grande segredo para o 1, qual é o grande segredo para o 1? É ele entrar em conexão com a serenidade. A serenidade, quando fala do 1, não é a serenidade só do descansar balançando uma rede, não. A serenidade para o 1 é a serenidade do coração, é a serenidade da alma, é a serenidade do desapego. Desapego de quê, André? Desapego das crenças, desapego das certezas, desapego do único certo. Então, quando o tipo 1 entra num caminho de acolher que existe mais de uma perspectiva verdadeira, ele já começou a entrar na própria jornada dele de espiritualidade. E o caminho da espiritualidade para o 1 é um caminho de afrouxamento, é um caminho de permissão. Permissão, principalmente para ele sobre muitas coisas. Por quê? Porque o maior obstáculo que ele tem é de se sentir sempre julgado, de acreditar que a ideia que ele tem sobre Deus é um olho grande que está o tempo todo olhando para ele. E aí a conexão que o tipo 1 tem com a experiência da espiritualidade, muitas vezes, é uma conexão de obrigações, de cumprimento, de checar se aqueles determinados comportamentos foram ou não feitos para garantir o direito ao céu, ao divino, ao sei lá o que a pessoa acredite. E quando a pessoa
está nessa jornada, ela começa a entender que ela não precisa dessas amarras. Ela não precisa estar provando, ela não precisa estar arrastando pesos para poder seguir na caminhada. Ela começa a descobrir uma coisa. A gente, para poder voar, a gente tem que soltar os pesos. Porque se a gente estiver cheio de pesos, a gente não consegue voar. A gente fica pesado. Então, o tipo 1 na jornada dele, ele diz, para eu subir, para eu voar em direção à minha espiritualidade, o meu caminho é soltar os pesos. E que pesos são esses? O peso da verdade absoluta, de que ele tem que estar sempre certo, e o peso do coração, que está pesado de ressentimento. Quando o tipo 1 faz esse trabalho de soltar os pesos, ele se torna leve e voa. E voa em direção ao coração. O tipo 2 é um tipo também muito apegado, só que o tipo 2 ele está apegado às pessoas. O grande apego do tipo 2 é que ele não consegue voar porque ele quer botar todo mundo nas costas e tentar levantar voo com todo mundo. E o tipo 2, na sua jornada da espiritualidade, ele precisa entender que para ele voar, ele precisa estar leve. Se ele quer que as pessoas voem com ele, ele precisa ensinar as pessoas a voarem e não tentar colocar elas nas costas para arrastar elas com ele. Então, o tipo 2, o grande chamado para ele é ensina o outro a voar, mas é o outro quem voa, porque o seu voo é apenas seu. Então, automaticamente, eu entro nesse processo. O tipo 3, o grande movimento do 3 é de estar pegado à imagem. É o apego a ser alguém incrível. E eu estou tão apegado à imagem que não sobra espaço, tempo e energia para eu conseguir fazer mais nada. Então, o caminho para o 3 iniciar essa jornada de espiritualidade é ele se desapegar desta imagem. Não é que ele pare de gostar dele mesmo, não tem nada a ver com deixar a autoestima de lado, tem a ver com deixar soltar o peso. Imagina, ó, o 3, a metáfora que eu posso usar para o 3 é uma águia que ela quer voar, mas ela está cheia de correntes de ouro. E olha, meu povo, o ouro é lindo, mas o ouro pesa. Imagina aqueles medalhão bem grande, parece aquele pessoal do rap, como é? Aquela galera que usa os medalhão, do hip hop, como é? O pessoal do hip hop, pergunta aqui a produção. O pessoal do hip hop, né, que gosta dos medalhão grandão. Então, automaticamente, a gente percebe que o 3 é uma águia cheia daqueles medalhão de ouro, toda revestida, toda banhada no ouro. Aí o que acontece? Ela quer voar, ela quer bater asa e o ouro pesa. E o ouro pesa, ela diz, eu caio no chão, eu afundo, mas eu não largo meus cordão, eu não largo meus ouro, eu não solto fora minhas joias. Aí o que acontece? Voa, mas voa pesado, voa muito menos do que poderia voar, enxerga muito menos do que poderia enxergar, e se enxergasse mais, podia guiar as pessoas para uma outra possibilidade muito maior, podia guiar as pessoas para um horizonte muito maior, porque os tipos 3, eles são os visionários, eles têm a visão além do alcance. E aí eles não conseguem ter essa visão tão grande porque eles estão voando raso. E eles voam raso porque ele está pesado, porque tem que levar este cordão todo de ouro, esses apetrechos todos. Vocês estão vendo que eu estou falando muito de apego? É. Uma das abordagens que a gente pode dar na perspectiva da espiritualidade no Eneagrama é identificar a que cada tipo está apegado, porque tudo aquilo que eu me apego me prende. Tudo aquilo que eu me apego funciona como se fosse uma espécie de âncora, uma espécie de âncora que está amarrada aos meus pés.
como um navio que bota a âncora para poder não sair voando, né? Não sair boiando. A gente bota a âncora, só que a âncora é pesada, a gente não voa por causa da âncora. Todos os tipos têm uma âncora na espiritualidade. Então tem muitas abordagens que a gente faz, né? Dentro da formação eu vou falar algumas delas. Uma delas é a abordagem das âncoras que eu estou trazendo para vocês. E qual é a âncora dos tipos 4? O sofrimento, a dor, né? A âncora dos tipos 4 é a dor. O que cada 4 faz com a sua dor. Aí depende do subtipo. Tem 4 que segura a dor e diz que não existe dor, né? Mas a dor tá lá. Tem 4 que abraça a dor e fala para todo mundo que tá com a dor e chora para todo mundo ver. E tem 4 que diz assim, que dor nenhuma, a dor é no outro, vou causar a dor no outro. Mas a dor, quando eu causo no outro, ela volta para mim depois. Então, a dor é a grande âncora do 4. Tem outras, tem o apego ao passado. Quem olha muito para trás não consegue voar para frente. Simples assim. Então, o tipo 4 é muito apegado a essa dor, muito apegado ao passado. São âncoras que impedem. Quando o tipo 4 diz, cara, o passado passou. Deixa isso para lá, vou viver o hoje, vou estar conectado. Quando o tipo 4 diz, essa dor, ela não pertence a mim, essa dor não me leva a nada, essa dor me prende. Quando eu me desapego da dor, eu consigo voar. Quando eu me desapego da dor, eu consigo ficar leve. Quando eu me desapego da dor, eu consigo ser mais feliz. É simples, a matemática é essa. Como é que eu vou ser feliz sentindo dor? Se eu parar de sentir dor, felicidade. Equação, né? Então... André, mas eu sou 4, eu não estou percebendo nenhuma dor na minha vida não anda. Falou bem, talvez você não esteja percebendo. Ela está aí, te sabotando e você não está conseguindo identificar. Aí talvez você precise de um apoio, né? Primeiro, você pode estar sem querer utilizando o Eneagrama na lógica do achismo. Como é o achismo? É a pessoa que acha que ela pega um livro de Eneagrama, lê o livro, já resolve a vida dela e já consegue sozinha. Eu consigo sozinho saber tudo. Meu povo, eu passei 5 anos estudando Eneagrama para poder dar a primeira aula, e ainda quando fui dar a primeira aula, ainda fiquei confuso e levei não sei quanto tempo para poder aprender, porque eu só fui aprendendo Eneagrama quando eu ensinava Eneagrama, ouvia o povo falar, quando eu atendia o povo nas empresas, depois eu virei coach, quando depois fui atendendo na PNL, depois fui fazendo mentoria. Então, cada vez que eu ia atendendo o povo em várias perspectivas diferentes, eu ia ouvindo, aí eu ia entendendo o negócio. Fora as muitas formações que eu também fiz. Eu fiz formação na Helen Palmer, me tornei um professor certificado. Também estudei muito. Mas o povo quer ir no Eneagrama no achismo, lê um livro e já está sabendo tudo. O povo já chega falando tipos e subtipos de cobras e lagartos. Então, tá tudo bem. É direito, né? Então, o mais importante é a gente precisa entender que essas questões estão lá. Se eu não estou vendo, beleza, então procure e resolva, O tipo 5 é apegado a quê? Ele é apegado a ele mesmo, né? Ao tempo dele. Ele é apegado à privacidade dele. Principalmente ao tempo. Ele é tão apegado ao tempo que não tem tempo para nada. Que fica ali só no conhecimento, na coisa. E isso não permite o tipo 5 voar. Por quê? Porque ele fica tão apegado à ideia de que tem pouco, a mentalidade de escassez, que ele não consegue enxergar, além. Então, o tipo 5 é o tipo que precisa se conectar com a abundância, com a mentalidade de abundância, de prosperidade, de expansão. Então, quando acontece isso, é quando ele desapegou, ele soltou dessa ideia de que tudo é muito pouco, e ele consegue voar em direção a isso. Os tipos 6 do Eneagrama, eles são apegados ao quê? À desconfiança deles, ao medo deles. A gente vai perceber que os tipos 6, eles são muito apegados às suas dúvidas. Como assim, André? O 6 é apegado à dúvida? É. Os tipos 6, eles não conseguem simplesmente dizer, tá, eu vou fazer, eu acredito, é isso aí. Se a pessoa jogar para ele assim, mas será que é mesmo? Ele diz, será? Já não sei mais se é. Então, eu costumo até dizer que o tipo 6 ele é tão apegado à dúvida sobre si mesmo,
que eu poderia quase dizer que ele é apegado à falta de fé nele mesmo. Então fica difícil viver uma espiritualidade quando a minha grande verdade é a descrença que eu tenho em mim mesmo. É a falta de fé que eu tenho em mim. Se eu não tenho fé em mim, como é que eu vou conseguir me conectar com fé em qualquer outra perspectiva? Então, para o tipo 6 voar, ele tem que ser capaz de soltar essa grande necessidade dessas certezas e conseguir acreditar, confiar mais no coração, se jogar literalmente, como um filhote de águia que pula lá da montanha e abre as asas e voa. O 6 ficaria o tempo todo lá, trepado na montanha, até que alguém empurrasse ele, ainda ia morrer, porque ele podia bater as asas e voar e ele ia ter medo. Apesar de que normalmente quando a gente empurra os 6 na montanha, eles batem as asas e voam. Então, mas não precisaria disso, ele podia fazer a escolha de voar. Podia fazer a escolha de desapegar dessa necessidade de ter tanta certeza e controle sobre o incerto. Né? Isso é o que mata. Todos os tipos 6 têm isso? Sim. Não importa se é fóbico, contrafóbico, subtipo. Todo tipo 6 ele quer ter certeza sobre o incerto. E a certeza sobre o incerto gera o quê? Insegurança. Gera o quê? Gera essa paralisia, que é o que amedronta eles. Ele precisa simplesmente dizer, cara, eu confio e vou. Né? E vou. E aí ele vai em direção a isso. É tanto que o caminho da espiritualidade do 6, ele se reconecta com a coragem. O que é a coragem? É mesmo estando com medo, eu sigo em frente. Então ele não é que ele vai deixar de sentir medo, ele só vai seguir em frente. E o tipo 7, ele é muito apegado ao próprio prazer. Ele é muito apegado ao fato dele estar sempre certo. Ele é muito apegado ao fato de que o problema não é dele. O problema é do outro. Enquanto o tipo 7 afirma que o problema e a responsabilidade é do outro, ele tira dele o poder de resolver a vida dele. O que o 7 não entende é que todas as vezes que ele diz que a responsabilidade é sua, é como se ele estivesse dizendo, eu não tenho poder para resolver isso, eu não tive poder para resolver aquilo. E ele está dando um tiro no próprio pé. Porque ele está apegado ao comodismo, ele está apegado à ideia de que o problema não é dele. Porque isso vai fazer com que ele fique disponível, tranquilo, sem estresse, para viver o que ele quer viver. Para viver o prazer que ele quer viver. Para não ter nenhum tipo de incômodo com ele. Só que o grande chamado do 7, no caminho do crescimento na espiritualidade, é a autorresponsabilidade, porque é o primeiro passo para entrar na sobriedade. É o primeiro passo para eu dizer assim, eu sou o grande responsável por tudo que acontece na minha vida, de bom e de ruim. Se eu tinha que ter feito algo e não fiz esse algo, a responsabilidade é minha. Porque na hora que eu digo isso para mim mesmo, eu digo assim, então significa que se eu assumo que a responsabilidade é minha, eu também assumo que eu tenho o poder de fazer diferente na próxima vez. E aí eu saio de uma perspectiva de sem poder para nada para uma pessoa empoderada para resolver os problemas da minha vida. Eu saio da ideia de ser a eterna criança e eu me torno um adulto. Então o tipo 7, na perspectiva da espiritualidade, só consegue voar quando ele se torna um adulto. Porque enquanto ele continuar acreditando que ele é um filhote de pássaro, ele não vai se sentir pronto para voar. Ele precisa chegar e dizer, eu cresci, eu amadureci, minhas asas são grandes, eu sou grande, e eu posso voar. E para voar, eu vou ter que ser responsável. Responsável por mim mesmo, por me jogar, por acreditar que eu vou poder fazer esse voo. Eu vou ter que ser responsável para saber para onde eu vou, com quem eu vou. E eu preciso assumir essa responsabilidade em todas as dimensões da minha vida. E com isso ter muita tranquilidade, porque aí eu fico sereno. Eu entro na sobriedade de dizer, a minha vida é isso, a minha vida está nesse momento. Não há mais nem menos a essa satisfação interna, a esse movimento de equilíbrio interno, a esse empoderamento interno e ao mesmo tempo a essa sobriedade.
a sobriedade, que é a sensação de estar centrado, mas ao mesmo tempo com uma profunda alegria dentro de si. A grande alegria de saber que você é o grande responsável por todo esse projeto que está acontecendo. E que você, na realidade, é também um instrumento de uma obra maior, um propósito maior. Porque quando o tipo 7 se conecta com a ideia de que ele é responsável, significa que ele pode assumir responsabilidades. E aí é quando ele consegue se conectar com a ideia do propósito maior. Aí é quando ele recebe do universo a conexão de qual é a missão de vida dele, qual é o propósito da vida dele. Ele não está aqui a passeio, ele está aqui por um motivo. Mas ele jamais vai saber qual é esse propósito de vida enquanto ele não for responsável pela própria vida. Porque o próprio inconsciente dele vai dizer, você não é responsável. É como você lidar com a criança. Não, como é que eu vou lhe dar uma atribuição se eu sou uma criança? Não vou lhe dar. Quando você crescer, eu lhe dou. É isso que o inconsciente do 7 faz. E ele fica a vida sem saber o que é o grande chamado da vida dele. Qual é o grande sentido da vida dele. Por quê? Porque ele não quer crescer. Qual é o tipo 8? O tipo 8 ele não voa porque ele está muito apegado à armadura. O caminho da espiritualidade para o tipo 8 é deixar a armadura de lado. Enquanto ele estiver levando a armadura, ele não vai voar. Ele não vai voar porque é pesado, porque a armadura pesa, a armadura cansa. A armadura faz a pessoa ficar limitada. Então, o único jeito é o tipo 8 só vai voar quando ele entrar em contato com esse desprendimento da armadura. O que é o desprendimento da armadura? É entrar em contato com a vulnerabilidade. É entrar em contato com a vulnerabilidade. Porque quando eu tiro a armadura, eu me sinto vulnerável. Eu digo, nossa, se eu estiver voando e alguém atirar uma flecha, eu vou cair. Se eu estiver voando com a armadura, alguém tirar a flecha, vai bater e vai voltar. Só que a armadura pesa. A armadura cansa. A armadura torna a minha vida pesada. E aí eu desconto o peso nos outros. Então, para eu voar de forma leve, eu preciso deixar a armadura. Para me conectar com essa leveza que está acima. É tanto que o caminho de conexão do tipo 8 é a inocência. É dizer assim, eu vou voar com o peito aberto, confiante de que existe uma força maior que me protege. Não sou eu que preciso estar garantindo essa proteção de todas as situações que podem acontecer na minha vida. Eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Existe um Deus, para quem acredita. Existe um Deus, né? E se você não acredita, pense, existe a força do amor. Então, eu posso dizer que você, sendo tipo 8, precisa entender que você só vai conseguir voar voos altos quando você conseguir deixar essa armadura de lado e ficar leve o suficiente para alçar esses voos. E para isso é se permitir entrar na vulnerabilidade e conectar com a inocência de ser criança novamente. E o 9? O 9, gente, o 9 não voa porque ele está apegado ao conforto. Sabe qual é a do 9, gente? Olha a do 9. Ah, André, mas ele tem uma armadura? Não, não tem não. Ah, ele tem peso nas pernas? Não, não tem não. Ah, mas o 9 tem algum tipo de gente que ele leva nas costas? Até tem, mas esse não é o problema do 9. Então por que ele não voa? Sabe por que o 9 não voa? Porque o 9, imagina, o 9 é aquela águia que por algum motivo ela foi criada com as galinhas. E aí o 9, sendo criado com as galinhas, ele começa a acreditar que é uma galinha. E como ele acha que é uma galinha, e as pessoas à volta dele sempre disseram que ele era uma galinha, galinhas não voam. E aí o 9, quando ele pensa que dentro dele existe a vontade de voar, ele diz, eu tenho uma vontade, mas isso é besteira, deixa pra lá. Ah, eu tenho uma vontade, mas ninguém aqui voa, só eu vou voar, que cor de louco. Ah, eu tenho vontade, mas, nossa, vai dar mau trabalho isso aí. Será? Aí o 9 olha para os outros pássaros voando e diz, menina, eles batem essas asas quantas vezes por segundo? Eu aqui no chão, eu tô no chão. Se eu quiser, eu fico aqui parado, ó. Não tenho esforço.
Para que eu vou querer fazer esse esforço todinho de bater e voar? Não, eu não. Vou ficar aqui, andando neste galinheiro, com estas galinhas, porque essa é a minha realidade. E aí eu me desconecto, dessa águia que habita dentro de mim. E eu passo a acreditar que eu sou uma galinha. E chega um momento que eu nem penso mais sobre isso, porque só em pensar já me incomoda. Então a grande questão é que para o 9 alçar voos, ele precisa entender que ele não é uma galinha. Ele é uma águia. Que existe uma grandeza dentro dele. Que ele tem sim a grande capacidade de abrir as asas e voar. E quando o 9 se permite voar, ele descobre uma coisa fantástica. Que ele faz o esforço para sair da inércia, que é para poder bater as asas e alçar o voo. Mas quando ele está lá em cima, existem muitos momentos em que ele consegue surfar nas correntes de ar. E aí, naturalmente, o tipo 9 consegue alçar voos lindos. Consegue ir longe. Por quê? Porque diferente dos outros, o 9 não tem nenhuma amarra, a não ser a amarra da crença de que é uma galinha sendo uma águia. Entenderam? Então, gente, essa é a nossa jornada da espiritualidade. Um pedacinho dela. Se você quer saber mais sobre isso, algum dia se der a chance de estar ou na imersão de espiritualidade, se você tiver, né, a possibilidade, ou dentro da própria formação profissional, e você pode ter acesso a outros conteúdos que você nunca imaginou.